Bienvenidos a todos y todas a esta conversación virtual con las personas candidatas. Sejam bem-vindos todas e todas a essa conversa virtual com todas as pessoas candidatas para comissionados e comissionadas da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Damos no nosso agradecimento aos candidatos e candidatas por nos acompanhar esta tarde. E estamos muito agradecidos por nos acompanhar no seu tempo e na sua disposição para participar nesse evento. Também agradecemos àqueles que estão nos acompanhando nas diferentes plataformas e nas diferentes partes das Américas. Para aqueles que estão nos seguindo no Zoom, recomendamos que podem ativar a tradução simultânea em inglês, espanhol ou português. Este evento está realizado pelo Centro da Justiça de Direito Internacional, SEJE, pela Rede para a Democracia, Rede Latino-Americana para a Democracia também, pela Fundação Conrad também, e pelo Human Rights. Todas as nossas organizações compartilham já há muitos anos o sério compromisso de apoiar iniciativas que fortaleçam a capacidade do sistema interamericano de promover e proteger os direitos humanos. Uma forma fundamental que acreditamos de realizar esse compromisso, levando várias formas de aplicação para alguns princípios e valores que nós promovemos: a transparência, a participação, a diversidade, a equidade e inclusão. Estes princípios podem ser aplicados também no processo de escolha de pessoas de liderança dentro do nosso sistema de direitos humanos. Por questões de tempo, não iremos apresentar o currículo dos candidatos e das candidatas, mas convidamos todos vocês a lê-los nos materiais de divulgação do evento, das redes sociais e nas organizações convocantes, também na página da OEA ou na página da CEGIL. Vamos ver esse diálogo de hoje como uma pequena contribuição, mas muito importante para brindar uma maior visibilidade e fomentar a participação de mais atores no processo. Esperamos que este esforço seja uma contribuição genuína para a escolha de melhores pessoas para liderar uma instituição vital de direitos humanos. Como nós sabemos, para muitas pessoas, a CIDH é, em muitos casos, a única esperança que terão essas vítimas de violações dos direitos humanos nesta região. E, finalmente, não posso deixar de mencionar que existe uma paridade de gênero nas pessoas candidatas, algo que se vê refletido como um compromisso dos Estados nas últimas resoluções adotadas pela Assembleia Geral da OEA. Esperamos que seja um sinal de que a nossa região avança para uma maior igualdade de gênero e que garanta a equidade entre as nossas instituições. Rapidamente, farei referência à dinâmica deste diálogo. Teremos 4 rodadas de perguntas, cada uma com um moderador ou moderadora diferente das várias organizações participantes. As primeiras 2 perguntas foram compartilhadas anteriormente com os candidatos e cada um tem 4 minutos para responder. Para as pessoas que enviarem perguntas no Zoom, o microfone será desligado em 4 minutos e depois aqui nesta sala também desligaremos o microfone em 4 minutos para a próxima rodada. Para a terceira pergunta, foi feita uma consulta com as redes da sociedade civil e entregamos para cada panelista uma das perguntas colocadas. Eles escolherão uma das perguntas ou todas as perguntas que eles quiserem responder. As perguntas são sobre migração, trabalho, sobre exploração, povos indígenas também e as várias fraquezas e os desafios enfrentados pela comissão neste momento. Na 4ª rodada, teremos 2 minutos para os candidatos. Então, vamos passar para a pergunta de número 1, e agora eu passo a moderação para a nossa colega, Hanna. Muito obrigado, Francisco. Queridos candidatos e candidatas, é um prazer lhes cumprimentar e, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês nessa tarde. Para essa rodada, está previsto que a ordem da apresentação seja a seguinte: Andrea Porchat, Christopher Ari Volkan, Edo Stuart Rallon, Glória Monique de Mes, Lídia Casas Bezerra, Pier Paolo Pigosi.
Tendo dito isso, agora passamos à pergunta. O plano estratégico da CIDH para os próximos 5 anos coloca vários desafios em matéria de direitos humanos e no hemisfério, e também desafios em nível interno da CID, por exemplo, em relação aos recursos disponíveis. Para este organismo, quais seriam os temas organizados aqui dentro e que seriam uma prioridade? E o que a CID deveria abordar como desafios? Primeiro, eu passo a palavra para a candidata Andrea. Muito obrigado às organizações que colocaram em prática esse mecanismo, e eu celebro todos os mecanismos aqui celebrados com transparência, todos eles são bem-vindos, e é difícil escolher. Alguns são prioritários. Aqui eu tentei pensar em quais seriam os assuntos que sofrem os problemas de direitos humanos sofridos por todos os países da região. Então, eu me foquei na violência, a violência das forças de segurança, das forças penitenciárias também, e a violência gerada muitas vezes por redes de criminalidade organizada dos nossos países. É um problema gerado aqui, né, e que acaba incorrendo na violação dos direitos humanos. O segundo grande eixo presente em todos os países é o da igualdade jurídica, mas também estrutural, que muitas vezes são problemas postergados historicamente nos nossos países. E o terceiro eixo seria o da institucionalidade democrática, a falta de credibilidade dos poderes democráticos, dos defensores dos direitos humanos, etc., em maior ou menor ênfase, são problemas que todos os países estão enfrentando. Existem problemas específicos de algumas regiões, no Caribe temos alguns impactos, especificamente os climáticos também. Isso deveria ser um problema abordado fortemente pela nossa comissão. As ferramentas, é claro, são diferentes. O sistema de solicitação não pode ser o único, é um sistema diferente, ele não pode ser o único e deveria fortalecer-se, e vocês vão me ouvir falando sobre isso. As ferramentas quânticas têm que se fortalecer. As ferramentas políticas e de articulação e de incidência com os governos, com as autoridades globais também, locais, de direitos locais, a comissão tem que recuperar a sua capacidade de incidência sobre cada um dos países. Muito obrigada, candidata. Agora eu passo a palavra ao candidato Christopher. Good afternoon, everyone, and thank you very much for this invitation. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Devido a desafios de recursos, eu acho que 3 áreas merecem ser priorizadas, devido à sua novidade e também, em parte, porque as soluções precisam de alterações estruturais que, caso implementadas, podem ter um efeito dominó nas sociedades. As primeiras preocupações são que há populações em situações extremas de precariedade e vulnerabilidade, povos indígenas, da LGBTI e migrantes. São mais passíveis de violações de direitos humanos devido à falta de arcabouços legislativos, instituições fracas e sociedades preconceituosas. Uma mudança nesse tipo de atitude, uma reforma do ambiente estrutural é essencial para eliminar a discriminação e permitir sua total participação. Em segundo lugar, a pobreza e a desigualdade têm escalado em países ricos e pobres e devem ser lidados de forma mais integral. A segurança dos cidadãos e cidadãs também afeta a qualidade de vida, principalmente das mulheres, crianças, idosos e idosos. Como as abordagens tradicionais não têm tido sucesso em moderar esse problema, há uma necessidade para soluções mais inovadoras, e por isso favoreço estratégias de prevenção, além da descriminalização e punição. Isso quer dizer que precisamos prestar mais atenção à reabilitação e uma reforma penal para lidarmos com as causas raiz do crime. Existe um atraso nos procedimentos internos que exige
constante atenção, já que esse sistema é um dos pilares. Metodologias, além das estratégias que mencionei, devo reconhecer que algumas das condições têm práticas que tiveram muito sucesso no passado e continuam a ter valor, como as visitas, relatórios e funções críticas de monitoramento, coleta de informações e a facilitação de intervenções oportunas e específicas. Também a promoção de atividades e intervenções políticas através do diálogo, alavancando relações existentes com os estados. Essas são abordagens que têm uma tendência a ter uma recepção mais favorável e positiva. Com relação ao atraso, a primeira observação que faria é que os casos não podem ser resolvidos em ordem cronológica, pois isso pode levar a uma irrelevância total, já que temos um atraso de 2 décadas. Apesar de a cronologia ser abordagem mais equitativa, acho que devemos ter exceções em situações de crises, urgências e onde as medidas precaucionárias estejam pendentes, onde exista a oportunidade de desenvolvimento de padrões e normas. Uma combinação de vantagens permitiria que a comissão reduzisse o seu prazo consideravelmente e, ao mesmo tempo, pudesse reagir às necessidades atuais. Outras estratégias podem ser manejo mais justo dos prazos, especializações e, portanto, o aumento da eficiência. Muito obrigado. Muito obrigada. Agora passamos a palavra ao candidato Eduardo. Boa tarde, eu cumprimento os meus colegas, candidatos e candidatas e também a todas as pessoas conectadas. A pergunta é: quais são os temas que vocês consideram que devem ser priorizados pela CIDH, conforme o plano estratégico aprovado durante este período na comissão? Eu daria prioridade a 2 aspectos que têm a ver com o impacto do sistema interamericano. O primeiro seria a expansão das soluções amigáveis, porque assim conseguimos incrementar o acesso à justiça interamericana e a expansão para essas soluções permitiria também abordar de alguma forma mais eficiente o atraso processual que existe na América Latina. O outro aspecto que eu daria prioridade seria o fortalecimento do acompanhamento das recomendações e do CIMORI, porque ali no sistema de monitoramento de recomendações e nesse acompanhamento das recomendações para a implementação, é aí onde está o impacto que a comissão poderia alcançar conforme os seus instrumentos. Essa pergunta também tem um outro componente, se nós deveríamos abordar esses desafios com as mesmas abordagens e práticas. Eu diria que deveríamos dar continuidade à metodologia de sucesso, mas eu reforçaria, sem dúvida, o trabalho de promoção e de capacitação, reforçaria as visitas acadêmicas de alto nível e reforçaria a metodologia de um diálogo sustentado pelos estados, porque exatamente quando existem já recomendações pendentes de cumprimento, é o diálogo efetivo com os estados que permite superar obstáculos para que uma recomendação possa ser implementada e essa recomendação possa resolver um problema conjuntural ou estrutural. E nessa solução que chegamos a chegar a essa implementação, ficará o legado, finalmente, do sistema de fortalecimento da cultura dos direitos humanos. Muito obrigado. Muito obrigado, comissionado. Agora eu passo a palavra à candidata Glória Monique de Mes. Muito obrigada por esta oportunidade. Mudança climática leva as populações mais marginalizadas nas Américas e no Caribe, como os povos indígenas,
crianças, mulheres e pessoas com deficiências. Essa é uma das desigualdades que colocou essas pessoas cronicamente doentes numa categoria de risco mais alto. A mudança climática tem a mesma nível, afeta mais os mais idosos. Eles provavelmente vão sofrer mais durante acidentes para poder atingir segurança e também são mais suscetíveis a questões climáticas como poluição, enchentes, etc. Pessoas deficientes e aqueles que têm doenças crônicas também têm os mesmos desafios. Trabalhando junto com os governos e organizações e agências de direitos humanos regionais e internacionais, a sociedade civil pode priorizar esses direitos humanos e ajudar estes grupos, assegurando que todas as pessoas, independente de idade, capacidade ou saúde, são incluídos nesses planejamentos de desastres e também os esforços aos desastres. Também temos as oportunidades de ajudar os povos indígenas. A comissão poderia investigar e buscar ajuda para apoiar os povos indígenas e tribais. Diretamente relacionado a isso está a proteção dos direitos humanos. A comissão poderia defender medidas para um elemento mais sustentável, inclusive o uso de energia renovável, agricultura sustentável e práticas agrárias. Isso, claro, que não seria feito individualmente, mas seria um esforço conjunto com todos aqueles que já estão envolvidos, o governo e sociedade civil. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora passo a palavra para a candidata Lídia Cassas Becerra. Boa tarde a todos e todas. Os temas que eu vou colocar têm a ver com 4 questões, que eu vou resumir. A violência, as violências de diferentes naturezas, os problemas relacionados à administração da justiça, o acesso à justiça, a vulnerabilidade de diferentes comunidades e os problemas processuais. Em primeiro termo, devemos sinalar que o tema da violência preocupa a todas as sociedades e, portanto, um dos grandes desafios da comissão é justamente buscar esses pontos em comum para garantir que não existe uma incompatibilidade entre as medidas adotadas pelos estados com os padrões internacionais, porque hoje estamos num pêndulo sobre formas de pensar de que os estados não podem adotar medidas ou aquelas medidas que vão levar claramente a vulneração dos direitos. E um dos grupos que está muito afetado pela violência são as mulheres, mas também os grupos anhosos e os coletivos da diversidade sexual. Isso nos leva ao ponto da administração da justiça. Muitos dos problemas que chegam à comissão tem a ver com o fato de que os países não conseguem resolver internamente as violações aos direitos humanos. É muito importante trabalhar com os órgãos da administração da justiça, os ministérios públicos, os juízes, e muitas vezes, através dos temas de acordos amistosos, só trabalhamos com o poder executivo, mas o diálogo tem que ser com os outros 2 poderes do Estado. Também devemos lembrar que, embora as soluções amistosas sejam muito importantes, elas se adotam com os executivos, sem o maior diálogo com os diferentes poderes do Estado. Então, com uma discrepância entre o poder executivo e o legislativo, às vezes é muito difícil avançar. Também gostaria de dizer que o tema da desigualdade é estrutural em nosso continente e no Caribe. E isso torna muito mais difícil os problemas relacionados com a violência. Para os jovens, é muito mais fácil trabalhar com o tráfico que ter um trabalho honesto. É importante, portanto, trabalhar nisso,
E os problemas que enfrentados pela comissão, temos o atraso processual, mas os estados são parte desse problema. Devemos ver com cautela as soluções amistosas e pensar a partir da ideia de que exista um diálogo com medidas que possam ser implementadas e com indicadores mensuráveis. Sem medidas cautelares, esses casos deveriam ter uma tramitação mais rápida. E há temas que requerem de uma intervenção urgente por parte da comissão. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora, para terminar essa ronda de resposta, para a primeira resposta, dou a palavra para Pier Paolo Pigosi. Todas as áreas nas quais os candidatos mencionaram como áreas prioritárias são 5. São problemas sistemáticos da região. E eu acho injusto tratar de priorizá-los. Com isso, não quero dizer aos meus colegas, não é uma crítica a meus colegas, o que eu quero dizer é que as prioridades sempre vão ser as mais urgentes, os assuntos mais presentes. Por exemplo, é a realidade que dita as prioridades. E todos esses temas referidos aqui pelos meus colegas estão dentro do plano estratégico e são consideradas áreas prioritárias, e assim deve ser. Eu não acho que para mim é difícil pensar que há um direito que possamos postergar ou colocar em segundo lugar. Essa não é a ideia ao falar de áreas prioritárias. Eu entendo que a ideia é que saber, com recursos e horas limitadas por dia, quais problemas vamos abordar primeiro. Eu acho que os temas centrais e transversais da região já foram mencionados, e aqui devemos ter uma abordagem de indivisibilidade dos direitos, de abordar todos os problemas, as causas e os efeitos. E aqui o interessante é a formulação dessa pergunta, se deveríamos abordar esses desafios com as mesmas metodologias, práticas e ferramentas usadas pela Comissão Interamericana. E escutando o comissionado Halom, que conhece as boas práticas, devemos dar continuidade a tudo que deu bons resultados, sim, mas também precisamos, em um momento de renovação tão grande, com uma renovação de 4 comissionados, eu acho que no próximo período devemos começar a buscar soluções diferentes, como a aplicação de métodos de inteligência artificial para filtrar as petições, sistematizá-las e agrupá-las. Usar métodos, por exemplo, há um comitê que recebe um grande número de petições na atualidade. Meta, Facebook e outras empresas, e eles já colocaram em prática um método para filtrar por relevância, por gravidade, de centenas ou milhares de casos. Então, isso pode gerar um diálogo interinstitucional ou privado com organizações internacionais e buscar fundos para a comissão de forma diferente. Eu sou a favor de explorar esses novos métodos que não temos colocado em prática até o momento. Muito obrigado, candidato Pigosi, a todos. Então, agora vamos à segunda pergunta, moderada pela minha colega Ana. Bom, obrigado. E para essa pergunta, a ordem das respostas será Pier Paolo Pigosi, Lídia Casas Becerra, Glória Monique Demes, Edgar Stuardo Halom, Christopher Arif Bulkan e Andrea Pochak. A pergunta: nos últimos anos, a região viu como governos eleitos democraticamente, com forte apoio popular, assumiram pouco a pouco tendências autoritárias, levando a uma
uma redução do espaço cívico. Estamos falando aqui ataques à independência judicial, ataques à liberdade de expressão, o direito de protestar, criminalização de defensores de direitos humanos, operadores de justiça, periodistas e representantes da oposição, leis que limitam o trabalho das organizações da sociedade civil, questionamentos aos organismos internacionais de proteção dos direitos humanos, etc. Então, como a comissão pode cumprir seu trabalho num contexto tão desafiador? A CIDH deveria trabalhar de forma coordenada com os atores e com quais atores? Então, e como deveria ser feito? Então, começamos com Pier Paolo Pigossi. Todos esses problemas continuam sendo prevalentes na região. Ameaças à independência judicial, a direito de expressão, ataques a periodistas, defensores de direitos humanos, os representantes da oposição são constantemente atacados na história latino-americana. E é muito preocupante, porque sabemos que há ondas em que esse tipo de persecução são muito mais violentas. E é preocupante que ainda não tenhamos conseguido abordar de forma adequada essas tensões que sempre existem numa sociedade democrática. E, infelizmente, vemos que, um passo antes de analisar as reações dos governos contra tendências autoritárias, devemos pensar que nossas sociedades estão muito polarizadas. As reações diante de desacordos ir até os extremos de aprovação ou reprovação absoluta. E eu acho que aqui a Comissão Interamericana pode fazer muito na forma como se comunica e aborda os diferentes atores e a linguagem que utiliza para incluir no diálogo a diferentes atores. E o diálogo não é apenas intercâmbio de palavras ou troca de palavras, mas também tocar juntos projetos e programas, porque pode haver discordâncias, mas podemos encontrar com diferentes atores novas possibilidades com novos projetos que façam avanços nessas áreas e aumentem o nível de concordância. Por outro lado, temos os questionamentos das organizações internacionais e certos questionamentos a juízes, periodistas e, inclusive, defensores dos direitos humanos. Aqui vale a pena distinguir se são críticas construtivas e não pensar imediatamente que são violência. Vale a pena todos estarmos sujeitos a esse escrutínio público e a essa crítica e também saber reagir. E nisso a comissão tem uma função de liderança diante de críticas construtivas, inclusive quando as críticas podem ser negativas ou mal intencionadas. O trabalho da comissão não é fortalecido quando não há críticas. O trabalho da comissão é fortalecido quando aprende a receber as críticas, e a comissão tem uma longa história de saber fazer isso. E também deve fundamentar suas decisões, seus relatórios, baseados na realidade, na parte normativa onde a comissão está mais segura, e se afastar um pouco do desenvolvimento normativo, de padrões ou normas, e ir mais para o político, para o propositivo, para as recomendações que podem explorar outras áreas nas quais a comissão não ha colocado ênfases. Em 4 minutos, na ordem mencionada, agora a candidata Lídia Cassas Becerra. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que os temas colocados como desafios são realmente múltiplos. Eu acho que uma das questões de grande relevância tem a ver com os aparelhos de administração de justiça e a independência judiciária. Eu acho que uma das formas em que a comissão pode realizar um trabalho a favor da independência judiciária é começar a trabalhar
com boas práticas, trazer à mesa da conversação aos estados, mas também ao Poder Judiciário e a outras organizações de administração de justiça dos diferentes países. Devemos assinalar as boas práticas e não apenas as críticas que podem ser feitas ao sistema, permitem ajudar em uma ideia de colaboração mútua para melhorar o sistema existente. E hoje devemos pensar que os sistemas de justiça podem ser capturados por outros interesses, e é importante trabalhar contra isso. Também é relevante falar da potestade. Hoje, a violência social tem características diferentes do passado e é afetado muito países do Norte e do Sul. Como podemos desenvolver alguma dessas discussões sobre as manifestações sociais, devido ao pêndulo que temos na região, para medidas muito mais autoridades poder, então, garantir os direitos de manifestação social, e isso com uma colaboração técnica sobre desenvolvimento de protocolos sobre o uso da força. Não é que em certas situações a força não possa ser utilizada pelo Estado quando há destruição de bens, como transporte público, mas como se aplica essa força? Então, é importante ter protocolos. Também é importante convidar outros atores para garantir a proteção dos direitos humanos e a elaboração desses padrões ou normas com a participação da sociedade civil, que são atores relevantes diante da situação enfrentada nas Américas. E isso tem que ser feito de forma coordenada e não apenas com os agentes do Estado, mas também com a sociedade civil. Muito obrigado, candidata. E agora a palavra é para a candidata Glória Mônica de Mes. 4 minutos, por favor. Obrigado por essa pergunta. É uma pergunta muito importante para as Américas. E eu acredito que a defesa e o diálogo, e através disso, a comissão deve trabalhar com os governos em relação à importância dos direitos humanos. Isso permite a consulta construtiva e também com outras partes interessadas do governo. Existem instituições que estão operando nos países que têm um papel relacionado à transparência e responsabilidade. Outra abordagem focaliza nas medidas preventivas, como promover a educação e conhecimento dos direitos humanos e fortalecendo as soluções. As forças policiais, por exemplo, não apenas protegem e atendem, mas também protegem melhor os direitos humanos. Mas também temos que fortalecer as instituições como o judiciário, as organizações da sociedade civil que abordam os direitos humanos. Ao trabalhar em colaboração com esses atores que estão ativos, como agências internacionais da Família das Nações Unidas, cooperativos regionais. Também podemos incluir o compartilhamento de informações, a coordenação de esforços, que pode evitar a duplicação dos esforços, por um lado, e também trazendo os recursos para atingir um objetivo específico com talvez grupos vulneráveis. Também parcerias com as instituições acadêmicas da sociedade civil que podem nos dar visões e perspectivas
na área de pesquisa e monitoramento e desenvolvimento de capacidade para, por exemplo, as forças policiais ou também os governamentais, trabalhando com e dentro de uma rede de diferentes partes interessadas e focalizando por mudanças de políticas dos direitos humanos. Isso é muito importante. Então, na minha visão, é um esforço concentrado, local e nacional e internacional, e a sociedade civil trabalhando junto. Muchas gracias, candidata de MES. Muito obrigado. Agora, então, passamos a palavra ao comissionado Edward Stuart Hallon. Muito obrigado. Então, como a comissão poderia cumprir seu trabalho dentro de um contexto desafiador, onde existe um declive desse espaço cívico, quando nós trabalhamos com a equipe da Secretaria Executiva na elaboração de um plano estratégico, identificamos exatamente esse desafio. E, especificamente, o programa 13 do plano estratégico estabelece a promoção e o fortalecimento do Estado de Direito, a institucionalidade democrática e a independência. E esse programa, o que ele busca é identificar problemas estruturais, ou até poder incidir na atenção oportuna de certas crises de direitos humanos. E como fazer essa promoção e esse fortalecimento do direito? Diferentes causas e diferentes Muitos desses fenômenos têm diferentes causas de diferentes magnitudes, e é por isso que a sua atenção deve ser feita com diferentes instrumentos. Um deles tem a ver com a capacitação dos diferentes funcionários do Estado para manter, digamos, um lembrete, um recordatório, uma capacitação sobre quais são os padrões interamericanos sobre a matéria e para poder identificar também, através de um diálogo sustentado, e também agora uma metodologia que combine capacitações, reuniões de trabalho e também que permita identificar alguns problemas que dão origem a esses cenários tão desafiadores. Por exemplo, nós poderíamos encontrar problemas estruturais, já que se fala aqui de uma pergunta de independência judicial, onde exista talvez uma necessidade de poder eliminar alguns obstáculos que não permitem que a opção de magistrado seja feita dando preeminência especificamente ao mérito e à capacidade, que seja necessário e que esse assunto seja debatido dentro dos procedimentos democráticos no seio do que seria a institucionalidade democrática, ou seja, identificar esse tipo de falhas só é possível se se mantém um diálogo sustentável e uma aproximação, principalmente uma metodologia, para que de fato seja um diálogo construtivo e ordenado. E algo que, em base à experiência que eu tive ao longo desses 4 anos, é que mesmo dentro desses cenários desafiadores, jamais devemos romper o diálogo. Quando se quebra esse diálogo, já não é mais possível avançar em nenhuma agenda ou implementar qualquer recomendação. E a visão de centralidade das vítimas que ficam desamparadas, porque essas vítimas já não têm um ponto de apoio na comissão, porque o diálogo se rompeu com o Estado, e por isso esse diálogo tem que ser um diálogo respeitoso, sustentável, consultivo, de boa fé, e deve se manter mesmo nos cenários mais desafiadores. E é aí, nessa capacidade, que deveríamos, então, ter, e essa mudança deveria existir para que não exista, enfim, para que possamos, então, encontrar alternativas para ir num caminho de fortalecimento dessa institucionalidade democrática. Muito obrigado. Muito obrigado pela resposta, comissionado Eduardo Rallon. Agora eu passo a palavra ao Christopher. 4 minutos, por favor. Christopher Arif Vulcan.
Muito obrigado. Essa questão, como muitos e muitas disseram, é muito difícil, mas é muito relevante, porque se os estados não atenderem essas questões, se essas condições não se qualificarem, para todos os estados, sempre existem elementos específicos. Então, a primeira questão é que, se todas elas ou apenas algumas existam, é imperativo que haja uma comunicação com o estado em questão. O ator que mais garante o Estado democrático é o Estado. Então, mantendo esse diálogo com o comissário, assim manteremos as portas abertas para a negociação, para um fórum de diálogo. Toda a oportunidade para o diálogo deve ser maximizada através dos processos de comunicação, cartas confidenciais, compartilhamento de relatórios e até mesmo em casos individuais, como acordos amigáveis ou petições. Eu faria uma ressalva com relação a tratar o Estado como uma entidade homogênea ou como tratar o governo central como sendo representativo do Estado como um todo. É importante notar que o governo é uma categorização inexata para uma entidade muito mais ampla que tem 3 poderes horizontais, como executivo, legislativo e judiciário, apoiado por uma rede civil vasta de funcionários públicos. Com exceção dos países mais repressores, existem sempre pessoas em toda essa rede populando os poderes que discordam com tendências contra os direitos e talvez sejam mais amigáveis a reformas. Então, eu diria que alavancar relações com essas pessoas, que sejam funcionários ou funcionárias públicas, principalmente em posições mais altas, pode ser benéfico para moderar situações, influenciar processos, e isso pode levar a reformas políticas ou legislativas, bem como alianças com funcionários e funcionárias públicas que podem ser utilizadas para oferecer um alívio às violações nos casos específicos. Mas dada a extensão da situação, é claro que precisamos de uma abordagem multilateral. E o que é crucial é isso, é o fortalecimento da sociedade civil. Os métodos mais óbvios, através do treinamento, capacitação, outros materiais de suporte, principalmente para que possam aprender as técnicas e práticas e defender seus próprios interesses. Algumas das estratégias mais óbvias seriam processos com diversas partes interessadas que ofereçam serviços de apoio a vítimas, apoio a litígios estratégicos. Tudo isso ajuda a empoderar a sociedade civil e obter uma resposta coordenada a essas questões. Não podemos nos esquecer que a mídia e os grupos de observação têm um papel crucial, porque tem um papel de acabar com a má informação. Num cenário tão desafiador, esse tipo de parceria é essencial. Também gostaria de falar sobre as NHIRs, que são cruciais devido ao seu status governamental, sua origem oficial, reconhecimento nacional, que tendem a ter o ouvido dos legisladores. Também órgãos intergovernamentais que podem facilitar uma agenda desenvolvimentista. Esse é o tipo de aliança que devemos perseguir e cultivar para termos uma orientação consistente e mais contato. Muito obrigado. Muito obrigado, candidato. Antes de passar para o próximo bloco, vamos falar com Andrea Pochat, que falará sobre esse bloco. Muito obrigado pela pergunta, que me parece um assunto crucial. A pergunta é como deveria trabalhar a Comissão Interamericana nesse contexto atual de uma maior tendência autoritária na região. Eu gostaria também de reformular e eu perguntaria o que a Comissão fez durante todo esse tempo e que sustentou essa situação de maior tendência autoritária. E por isso eu enfatizo tão fortemente a necessidade de que a Comissão Interamericana volte a ter uma voz mais forte na região para
ter essa voz dissoante a essa tendência autoritária. A região já passa há muito tempo por processos de debilidade institucional na parte política, judicial, que condicionam a democracia e, no final das contas, a vigência dos direitos humanos. O fenômeno da polarização política, da desacreditação também daqueles que tentam ter a representação política, gremial, sindical ou social, o fenômeno da falta de independência judicial, da perda de credibilidade das administrações de justiça por sua falta de eficácia, quando garantem a impunidade de graves violações de direitos humanos ou até a desconfiança para outras instituições democráticas, conforme a instituição de cada país, define o cenário dos direitos humanos. Os recentes anos de pandemia agravaram esse cenário de descontentamento social, aproveitado por alguns setores para fomentar discursos de ódio, posturas antidemocráticas e mensagens contrárias à vigência dos direitos humanos. Nesse contexto, é um enorme desafio da Comissão Interamericana contribuir para fortalecer a identidade democrática dos nossos países, para que possam fortalecer as suas identidades para garantir os direitos humanos. O que eu entendo como fundamental nesse contexto é fortalecer o diálogo, a articulação e a incidência da articulação dos direitos humanos com diferentes atores nos estados. Nós temos que nos adiantar, antecipar a esses contextos. Para isso, nós precisamos ter mais protagonistas como a associação, como comissão, mais política, mais diálogo. Olhares mais profundos da comissão, diálogos com os sindicatos, com as associações de direitos humanos, com diferentes atores políticos e com diferentes autoridades em cada país. A comissão tem que ter um diálogo mais fluido com os diferentes setores e os meios de comunicação e alianças, parcerias, muitas vezes, com governos democráticos para evitar processos expulsivos de governos autoritários. O pior cenário é perder, exatamente porque perdemos a representação dessas vítimas. Obrigada. Obrigada, André. Obrigado, André. Agora passamos, então, para o terceiro bloco. E aqui eu gostaria de fazer uma breve explicação sobre esse bloco, já que foi feita uma consulta em várias redes da sociedade civil para recolher as inquietações do nosso hemisfério. Através de um formulário compartilhado com redes, nós fizemos uma consulta sobre que temas eles gostariam de ver. Recebemos aproximadamente 3 perguntas, e dessas perguntas, na verdade, recebemos 30 perguntas e selecionamos 4. Cada pessoa poderá responder qualquer uma das 4 perguntas. E os assuntos colocados aqui, o assunto 1 seria debilidades ou fraquezas e fortalecimento da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Quais você considera que seriam as 3 principais fraquezas enfrentadas atualmente pela Comissão Interamericana? E se for eleito, então, como vai contribuir para superar essas fraquezas? O tema 2 trata dos mecanismos de medidas cautelares. O mecanismo de devidas cautelares é uma das ferramentas fundamentais que a comissão tem para o exercício do seu papel de proteção dos direitos humanos. A pergunta é: qual é o seu balanço de funcionamento desse mecanismo? E, em caso seja eleito, qual seria a sua proposta para alguns ajustes? Terceiro tema, liberdade de religião e inclusão. A pergunta é: qual é a relação encontrada entre a garantia de liberdade religiosa e o resto dos direitos humanos, em particular com os direitos das pessoas LGBTI e os povos indígenas? E o quarto tema fala sobre a migração. A pergunta é: você acredita que em alguma medida adicional a comissão deveria tomar? Qual medida a comissão deveria tomar para enfrentar o fenômeno que afeta a vida de tantas pessoas, adultas e crianças na nossa região? Qual seria a medida tomada pela comissão? A ordem para responder essas perguntas seria o seguinte: em primeiro lugar, passaremos a palavra para Eduardo
Eduardo Stuart Rallon, depois para Glória Monique de Mes, depois para Pier Paolo Pigossi, depois Andrea e, finalmente, Christopher Arif Volkan. Então, eu passo a palavra agora para Edward Stuart Rallon. Muito obrigado. E, por razões de tempo, sendo cada uma dessas perguntas tão importantes, eu vou dar mais atenção a uma especificamente, ao mecanismo das medidas cautelares. Esse mecanismo tão importante para o exercício da proteção dos direitos humanos na nossa região. Qual é o balanço de funcionamento desse mecanismo de medidas cautelares? É uma parte da pergunta. Nos últimos 4 anos, a Comissão Interamericana melhorou a sua capacidade de resposta, tanto na quantidade como na oportunidade para as solicitações de medidas cautelares, mas nós temos que reconhecer que, diante do desafio e dessa quantidade de solicitações e o momento que a região está vivendo, essa melhoria com cifras historicamente sendo as mais altas nesses últimos 4 anos de resolução, ainda assim não são suficientes. E, sem lugar a dúvida, aqui a comissão deveria melhorar ainda mais a sua capacidade de resposta. Quais seriam os ajustes feitos, também é a pergunta, para essa atividade, para esse instrumento tão importante da Comissão Interamericana? Um deles seria o acompanhamento de cada uma dessas medidas cautelares. Por quê? Porque mesmo quando nós temos medidas cautelares outorgadas, existem nesse acompanhamento, quando elas forem feitas de uma forma diligente, existem mudanças feitas, principalmente na avaliação do risco para a vida e a integridade da pessoa. Um risco que temos que estar em constante comunicação para saber se realmente não deveríamos ampliar uma medida ou se não deveríamos fazer uma modificação à resolução, ou até mesmo quando procede também o risco, e já se finalizou, se não deveríamos fazer um levantamento dessa medida cautelar, ou seja, o acompanhamento dessa análise de risco pode ser melhorado ainda mais do que é feito hoje pela comissão. E, por outro lado, o critério regulamentário também é o risco à vida ou à integridade da pessoa beneficiária nessa medida cautelar. Contudo, muito relacionado à pergunta anterior, quando continua existindo o fechamento de alguns espaços cívicos, não é só o risco propriamente à vida ou à integridade dessa pessoa, mas muitas vezes o impedimento para poder realizar a função que lhe corresponde numa determinada instituição ou num determinado espaço dentro da sociedade. E, portanto, outro ajuste seria combinar os diferentes instrumentos, como, por exemplo, a medida cautelar, há alguns outros instrumentos que a comissão tem para visibilizar essas situações, onde provavelmente o nível de obstaculização pode gerar uma complicação para a atividade mesmo desenvolvida por essa pessoa, que seria beneficiária de uma medida cautelar. Sem dúvida, é necessário melhorar e ampliar os equipamentos para que a resposta seja mais efetiva, mas principalmente o acompanhamento e a avaliação de todos os outros elementos do contexto que a comissão deve observar e que não devem ficar invisíveis e, portanto, eu acredito que a relação do uso do instrumento da medida cautelar para outros instrumentos da comissão de forma coordenada e interna, poderia, de fato, gerar um funcionamento mais efetivo para que esse papel de direitos e proteção dos direitos humanos seja mais efetivo. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora damos a palavra a Glória Amorim de Mendes. Thank you very much. Four very interesting topics. Vamos dar a palavra agora a Monique. Eu gostaria de falar sobre o primeiro tópico, que é o fortalecimento da comissão, e também falando das fraquezas.
Nesses últimos anos, nós tivemos um problema. E, basicamente, é a comissão atingir o seu mandato. Isso tem a ver com os recursos. À medida que crescemos em relação às ações para atingir o nosso objetivo como comissão, às vezes os recursos temos poucos recursos, não apenas financeiros, mas também recursos humanos. Então, eu também gostaria de falar do segundo item, o desafio, que é a fraqueza que a comissão enfrenta, que é o atraso, que já foi discutido aqui, atraso dos todos os casos, os processos, mas eles estão evitando a possibilidade dos direitos humanos por grupos específicos de pessoas. Então, é muito essencial essa área. Outra área em relação aos desafios e melhorias é a representatividade de todas as regiões. Nós vimos que existe um foco muito grande para o Caribe, mas isso não é apenas o foco numa região, mas é o foco de questões dos direitos humanos em algum contexto específico. O terceiro item é a questão que, para mim, lida com, ou talvez esse é o quarto item, é o envolvimento das futuras gerações dos jovens. O que eu acho importante e o que pode ser feito, que se eu for eleita, seria ter essas discussões que precisam ser discutidas em relação aos recursos e também financiamento, os diálogos com os Estados-membros em relação ao seu mandato e também a carga e como lidar com isso de uma forma eficiente e eficaz. E isso ajuda a contribuir com o orçamento atual. Em segundo lugar, em relação aos recursos humanos, vamos considerar parcerias com instituições na região, instituições acadêmicas, universidades e no Caribe. Eu estou unindo essas questões porque eu acho que elas não são independentes, elas são interdependentes. E isso quer dizer que existem mais organizações acadêmicas no Caribe, na região, a Universidade de West Indies, do Suriname, que pode ter um papel muito importante na comissão. Não apenas em conscientização, mas também em programas de monitoramento e também treinamento. A mesma coisa que a colaboração com atores internacionais, a sociedade civil. E essas fraquezas que eu identifiquei precisam de esforços concentrados e parceiros aliados para que possamos atingir o nosso objetivo de uma forma eficaz. O alarme tocou, peço desculpas. Obrigado. Agora, damos a palavra à candidata. Eu tomei a decisão de colocar alguns temas. Em primeiro lugar, as fraquezas no desempenho da função, que tem que ver com o atraso processual
e o financiamento da própria comissão e do sistema em seu conjunto. Temos dois âmbitos que devemos assinalar. O atraso processual está associado não apenas à capacidade de trabalho da comissão, são mais ou menos 4.000 casos por ano. O atraso processual tem um impacto na forma como os estados estão trabalhando. Uma das medidas que poderemos considerar, em casos quando temos medidas cautelares, que eles possam ter prioridade devido à gravidade das violações, aquelas violações envolvidas. Da mesma forma, considerar uma possibilidade que aqueles que já conheceram a visibilidade do caso, que possam continuar, para que não entre uma nova equipe que comece de zero, para poder fazer as investigações e elaborar o relatório de fundo. Eu acho que essas medidas podem ser interessantes. Depois, financiamento, uma questão central, e é uma busca de financiamento baseado em prestação de contas, não apenas de quem dá o financiamento, mas de quem recebe o financiamento. E os prazos? No atraso processual, podemos assinalar que os prazos devem ser cumpridos. Quando um Estado não entrega respostas que deve entregar, devem ser pensados como os sistemas internos que aconteceu. E também quero me focar sobre a liberdade de religião. Eu acho que esse é um debate que acontece não apenas nas Américas, mas em outras partes do planeta. Aqui devemos ser muito cuidadosos. A liberdade de religião significa poder professar uma religião, mas que não possa afetar os direitos de certos grupos e pessoas. Uma das questões que temos visto em dois âmbitos muito relevantes nessa discussão é o exercício e a objeção de consciência sem nenhum limite em matérias que são básicas, fundamentais para os direitos das mulheres. Em qualquer momento ou condição, pode ser exercida a objeção de consciência, colocando em perigo a saúde física e mental das mulheres. Aqui, realmente, devemos considerar todos os interesses envolvidos e aparece a ideia de uma objeção de consciência quanto à educação sexual em sexualidade para os jovens. Essa é uma questão que não podemos deixar de lado. As crianças têm os direitos de ser educados pelos pais e as famílias de acordo com seus valores, mas o Estado também tem a obrigação de dar as ferramentas para as crianças entender o mundo no qual estão inseridos. As crianças não podem estar expostos a uma falta de respeito dos outros e tem que ser conscientes da diversidade sexual da sociedade. E o tema de imigração é fundamental também. Hoje em dia, as capacidades existentes para lidar com isso são muito limitadas e a comissão tem que realizar um trabalho colaborativo, multilateral, contando com a OEA, e também no marco da UEA, uma coisa assinalada, quando há uma conduta de expulsão, não nos permite chegar ao diálogo. E hoje precisamos chegar a acordos para reduzir a quantidade de pessoas que buscam melhores condições de vida em outros países, colocando a própria vida em risco. Muito obrigado, candidata. E agora passamos a palavra para o candidato Pierre Pigosi. Retomando o tema da migração, ficou isso bem fresco agora. É um tema interessante no sentido em que poderia ser uma tentação de sobreestender a intervenção, muitas vezes necessária, mas devemos pensar para onde levamos as novas frentes da comissão. Glória dizia, e eu concordo,
muitas organizações, a ACNUR, a OIM, já trabalham em matéria de organização. Há organizações que prestam assistência social, emergencial no terreno, há organizações que apresentam propostas de programas e projetos de integração social e acolhida aos grupos migratórios e de refugiados. E não é necessário duplicar esforços, mas eu vejo, por exemplo, o problema da migração vem junto com um dilema de jurisdição extraterritorial e um desafio para os problemas de tratantes e de tráfico de seres humanos, porque a jurisdição penal é territorial e a comissão tem uma jurisdição transnacional para identificar ameaças e ajudar aos estados para cooperar e identificar onde estão os pontos sensíveis em matéria de tratamento e tráfico de pessoas. E eu acho, qual é a relação entre a liberdade de religião e os direitos humanos das pessoas LGBTQI e povos indígenas? E aqui é uma relação de interdependência. Em muitas ocasiões, vemos que devemos colocar os direitos em curso de colisão para aplicar uma análise de proporcionalidade ou prova da balança, mas em muitos desses casos é uma falsa dicotomia. E eu acho que, nesse sentido, devemos nos afastar do reducionismo e apresentar os problemas sem seus nuances. Então, devemos tentar individualizar os casos problemáticos, não devemos generalizar preconceitos e abordar os problemas concretos com soluções concretas quando pode haver uma tensão ou dissipar o que poderiam ser tensões aparentes. Quanto às fraquezas e forças do sistema interamericano, acho que todos já abordamos a necessidade do diálogo. É interessante, eu concordo com a ideia de Lídia de trabalhar com outros poderes do governo, incluir outras partes do setor público, empresas, atores privados, e eu levaria o diálogo para a ação conjunta, convidar a projetos de ação conjunta, que vão nos dar uma relação sustentada, um relacionamento no qual vamos poder continuar construindo mesmo em âmbitos onde exista desacordo. E a emoção de tantas possibilidades apresentadas pela labor da comissão tem que chegar a um equilíbrio entre as iniciativas que vamos assumir, que devemos considerar com cuidado, porque a ideia é que a comissão seja um órgão complementar, subsidiário, ou seja, quanto menos intervenha a comissão, é porque há menos violações aos direitos humanos, e esse é o objetivo. E em momentos difíceis, por exemplo, agora, seguramente é necessária uma intervenção decidida, direta dos comissionados, com muito mais atuação e responsabilidade quanto ao exercício das suas atribuições. Bom, agora damos a palavra para Andrea Puxá. Todos os temas aqui colocados e as perguntas são muito interessantes, as medidas cautelares são essenciais, devem ser fortalecidas, a liberdade religiosa, os direitos dos povos indígenas, das pessoas LGBTQI, são debates essenciais no sistema interamericano e não podemos ser hipócritas. Os direitos dos migrantes, as violências que eles sofrem nas migrações forçosas, são pandemias em nossa região e a comissão deve continuar dando especial atenção a isso. Mas eu vou me focar justamente por uma questão
transversal na questão das fraquezas e forças da Comissão Interamericana. Eu adoro a Comissão Interamericana e nenhuma crítica ou fraqueza que eu vou assinalar significa que eu não respeito e eu acho que os povos da América precisam da Comissão Interamericana. E eu acho que a Comissão deve desempenhar um papel ainda mais forte para avançar nos direitos humanos. Uma fraqueza é a perda de impacto, de eficácia, pela não aplicação dos padrões, das normas da Comissão. Não é o momento de desenvolver padrões. O sistema interamericano tem muitos padrões. Devemos fazer ênfase na aplicação interna desses padrões, dessas normas. E os processos de adequação normativa a esses padrões, de geração de políticas públicas, de treinamento a operadores políticos e judiciários, e impulsar, a partir da comissão, reformas institucionais nos órgãos de administração, de justiça, por exemplo, o fortalecimento das instituições nacionais dos direitos humanos. Então, ênfase na aplicação interna dos padrões. Outros déficits do sistema interamericano, principalmente de petição de casos, tem a ver com atraso. E, nesse sentido, o sistema interamericano deve uma discussão sobre a proliferação de casos e como poder tramitar os novos casos, os paradigmáticos, como podem ser processados de forma diferente aos casos repetitivos, para que as vítimas possam obter uma reparação mais rápida e também para os estados poder resolver os casos e acessar a reparação e reconhecimento da responsabilidade. Outra fraqueza é a não universalização. Devemos continuar insistindo a trazer a todos os estados à comissão, à corte, e continuar avançando na tarefa da ratificação de todos os tratados. Muito obrigado. Bom, agora passamos a palavra para o candidato Christopher Alif Vulcan. Muito obrigada pela sociedade civil por essas perguntas interessantes. Eu gostaria de focalizar na questão religiosa e inclusão e também um pouco se eu tiver tempo, sobre as fraquezas e pontos fortes da comissão. Em relação à relação entre a garantia da liberdade religiosa e o resto dos direitos humanos, principalmente em relação às pessoas LGBTI. O que eu gostaria de dizer é o que temos em relação aos direitos religiosos e outros direitos é um choque de direitos. Temos que protegê-los. E, às vezes, eles podem ter resultados que são discriminatórios. Para solucionar esse processo, não é uma análise padrão, mas temos que equilibrar os direitos. E que nem sempre vemos isso na jurisprudência dos direitos humanos. Mas eu gostaria de mencionar duas coisas. A primeira coisa, quando falamos sobre direitos religiosos, o primeiro escrutínio que temos que fazer é se aquela alegação é caracterizada corretamente como um direito. Eu vou dar um exemplo. Às vezes, há litígios domésticos de diferentes partes do mundo, assim como litígio regional em relação às alegações baseadas na religião para punir a criança. Mas muitos tribunais disseram que isto não é um direito, porque quando inclui a violência, isso não é um direito. Então, a primeira coisa que temos que estabelecer é que não é apenas aquela alegação de que é um direito religioso, diz que eles têm aquele direito. Em segundo lugar, uma vez que vocês têm o direito, que é valioso e deve ser protegido, a abordagem deve acomodar os dois direitos que estão em conflito.
desde que não causa dano. Então, por exemplo, o Estado pode permitir que uma mulher use o hijab, desde que não cause nenhum mal. Mas em alguns países da Europa isso acontece, mas eles não podem permitir o casamento homoafetivo, porque isso é muito humilhante aos povos LGBT e isso leva à discriminação. E desta forma, continuamos a perpetuar os estereótipos. O que eu quero dizer é que, uma vez que é caracterizado como um direito, o teste é quando ele é comparado com outros direitos, como dos povos indígenas ou LGBT, nós temos que ver até que ponto nós podemos acomodar os dois sem causar danos aos indivíduos. Eu Gostaria de falar também a respeito dos pontos fracos da CIDH. Já falamos sobre isso, mas gostaria de mencionar 3. Primeiro, o atraso nos procedimentos, a questão de conformidade e também algumas questões do sistema como um todo. Com relação aos atrasos, já mencionei algumas dessas estratégias em torno dos casos repetidos, sistematizações, um alerta. Para lidar com os atrasos, precisamos prestar atenção para não irmos para o outro extremo e negar alívio a vítimas legítimas. O monitoramento de perto também é extremamente importante e também em termos de desafetos, eu enfatizaria as metodologias existentes no sistema, o diálogo sobre o qual já ouvimos tanto, para manter o engajamento dos governos. Muito obrigado. Candidate Arif Volkan, Muito obrigado, muito obrigado. E para a quarta rodada, então, eu cedo a palavra à Hannah, então, para que continue com o processo. Prezados e prezadas candidatas, muito boa tarde mais uma vez. Então, para finalizar, cada candidato contará com 2 minutos para dar uma mensagem final de despedida. E vamos fazê-lo nessa ordem. Glória, Edward, Andrea, Christopher, Pierpaolo e Lídia Casas Bezerra. Então, candidata Glória. Muito obrigada. Em última análise, nosso objetivo é a fruição total de todos os direitos humanos. A comissão tem um mandato: promover os direitos humanos e proteger os direitos humanos nas regiões. Mas esse dever cabe a todos nós, aos estados, à sociedade civil, organizações internacionais e regionais. E para falarmos de direitos humanos, o futuro dos direitos humanos nas Américas e na região, e também nas Américas e no Caribe, precisamos engajar os jovens e as jovens. Precisamos de um esforço colaborativo por parte de todos. Muito obrigada pelo engajamento de vocês, porque, para mim, esse é um esforço colaborativo. Muito bem. Próximo candidato. Não sei se vocês estão me ouvindo. Obrigado, candidata. E agora, então, eu passo a palavra ao candidato Ralon. Sim, obrigado. Eu gostaria de agradecer pelo convite para estarem aqui neste painel também. Eu desejo sucesso também aos colegas candidatos à comissão e lembrar que este é um evento da sociedade civil, também as vozes que pediram também que a comissão possa se fortalecer com um balanço regional na sua composição. Tudo isso veio daqueles que estão no mandato hoje e nas candidaturas. Eu sou o único candidato da América Central, da região da América Central, e dentro dessa formação da comissão, para que estejam presentes todas as vozes do continente, esperaria-se poder contar com a América Central
com uma posição na comissão, para que durante 4 anos não haja uma região não representada, dado que esse balanço regional é fundamental para poder contribuir na proposta, nas iniciativas e no contexto, na idiosincrasia e nas particularidades e prioridades e necessidades. Foi uma honra para mim poder participar da comissão nesses 4 anos e seria uma honra poder continuar servindo e colaborando agora já como único representante, então, da região da América Central na comissão. Então, eu acredito que esse equilíbrio, então, poderia enriquecê-la muitíssimo. Muito obrigado, comissionado. Agora, candidata Pochat. Bom, muito obrigada. Eu acho que essas atividades, esses mecanismos são fundamentais para dar transparência ao processo de seleção das candidaturas da Comissão Interamericana. Eu fui postulada pelo Estado argentino depois de um procedimento transparente e participativo, onde eu concorri com outras 3 pessoas numa audiência pública, avaliação de méritos, antecedentes, nos fizeram perguntas, questionamentos das organizações, especialistas e acadêmicos. Eu acredito que esse tipo de procedimento para selecionar candidaturas tem que ser incentivados em toda a região. Como eu mencionei anteriormente, como vocês já sabem, eu tenho ampla experiência e conhecimento com os direitos humanos, já trabalhei ao longo da minha trajetória profissional sempre com independência de critério, tendo os direitos humanos como um único critério. De forma que eu espero que esse processo de seleção de comissionados e comissionadas acabe sendo um fortalecimento da nossa comissão e contamos com as organizações da sociedade civil para monitorar que assim seja. Obrigada. Obrigada, candidata. Agora passo a palavra ao candidato Amir. Muito obrigado, mais uma vez. Eu gostaria de voltar à segunda pergunta, que falou sobre o encolhimento do espaço civil, ataques por parte da mídia, o enfraquecimento da sociedade civil, para dizer que esses desafios são muito bem conhecidos em toda a região. O que eu estava dizendo anteriormente é que, mesmo que nem todos esses critérios existam em todos os lugares, existem sempre problemas individuais, ou alguns em um lugar, em alguns em outro. Nesse contexto geral, e também com o aumento da pobreza, as desigualdades que vemos em todas as regiões, a relevância da Comissão Interamericana é maior do que nunca para todos e todas nós. Tenho grande apreço pelo histórico estelar da comissão e valorizo muito a identificação e eleição dos candidatos mais qualificados de forma independente para esse papel crucial em nossa região. Com relação à minha formação, ao meu histórico, como disse, eu tenho uma vida de experiência profissional em direitos humanos. Já trabalhei com diversas questões a partir de múltiplas perspectivas, tanto no âmbito nacional e também em todo o Caribe, e também trabalhei no Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas. E é essa experiência que eu desejo trazer para a Comissão Interamericana, em conjunto com a minha sensibilidade pessoal. Tenho grande fé na moralidade e na proteção dos direitos humanos, mas também no seu valor utilitário. Também tenho grande fé nos principais valores do sistema, que é a promoção de uma vida digna para todos. Essa experiência, esse conhecimento e essa ética pessoal que, se for eleito, eu trarei para a Comissão Interamericana. Eu gostaria de agradecer à sociedade civil por me dar essa oportunidade e também o CERRIL. Muito obrigado. Le pasamos la palabra al candidato Pigozzi. Adelante. Muchas gracias. Muito obrigado. Eu também gostaria de agradecer pelo convite para esse painel. Eu acredito que o trabalho feito pela comissão para aqueles que formos eleitos
após essa Assembleia Geral, será um trabalho muito técnico, todos nós temos certeza dessa troca de ideias, pelo menos no que se refere à questão pessoal, foi muito interessante e motivador também para trabalhar em conjunto com profissionais tão destacados como estes que trabalhamos hoje, durante a manhã, também no Conselho Permanente e agora diante de todos vocês. O meu perfil profissional e a minha experiência de quase 20 anos na área de direitos humanos, desde o começo, desde da minha formação na faculdade até os dias de hoje, tudo esteve vinculado ao governo, às instituições do governo, instituições como a Corte Constitucional em Equador, também órgãos das Nações Unidas, também a Acnur, também o OIM, também, e depois na vida acadêmica com a FAO também, certamente nos últimos anos, muito mais vinculado à questão acadêmica, em muitas ocasiões fora do país, fora do Equador, mas eu não gostaria que isso fosse visto de alguma forma como uma barreira para a sociedade civil. Pelo contrário, sempre na minha vida pessoal, eu fui muito ativo na vida comunitária e eu estou sempre muito aberto a todas as necessidades e críticas e para ouvir e dialogar, e será um prazer ficar à sua disposição, estar à sua disposição na Comissão Interamericana, onde vocês podem me encontrar agora e no futuro. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, candidato. Então, agora, ao finalizar, passo a palavra à candidata. Então, Cássia, muito obrigada. Eu gostaria apenas de mencionar 4 pontos que eu acho que são super importantes. Primeiro é a produção dos direitos humanos. Nós vimos a questão do papel da educação em relação aos direitos humanos e por isso, exatamente, eu quero falar da questão das crianças e a forma como nós temos que garantir que as novas gerações entendam o respeito ilimitado aos direitos a todas as pessoas nas suas diferenças. E por essa razão também eu coloco que uma das coisas que temos que fazer é garantir na comissão, garantir através da educação, através dos ministérios de educação, garantir os direitos para as crianças também em todas as instituições. Também temos que fortalecer o sistema com vários mecanismos. Não há um só mecanismo, uma receita única. Temos várias formas que temos que pensar, não só a penalização, mas também o acompanhamento, a colaboração técnica para garantir o cumprimento. Temos uma tarefa pela qual lutar. E o terceiro que eu mencionei, cada um mencionou, tem a ver com diálogo. Os diálogos são internos também. Aqui temos vários olhares sobre o direito internacional e várias apostas também. Agora, esse diálogo interno tem que ser genuíno para garantir uma agenda que, de fato, vai promover os direitos humanos. E tem que haver um diálogo interno também com os estados, externos, com a sociedade civil e os estados, e com a interdisciplinaridade. Eu acho que muitas vezes no mundo do direito acabamos ficando só pensando e falando entre nós numa linguagem que não necessariamente é compartilhada com o resto da comunidade. Finalmente, a independência. E aqui, essa tem sido a minha vida profissional, prescindindo, inclusive, daqueles que são os governos da vez e sendo crítica para os momentos para os momentos devidos. Muito obrigado, candidata, muito obrigada a todas as pessoas que participaram também. Foi um diálogo muito importante que complementa uma excelente forma de apresentação e o Conselho Permanente da OEA e fortalece essa troca de sociedade civil da região. Gostaria de lembrar a todas as pessoas que nos seguem neste evento que foi gravado, está disponível nas redes sociais, das organizações convocantes logo mais. Muito obrigado por acompanhar-nos e damos por terminado o nosso evento.